Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, porque tem muita informação importante. A possibilidade de Roger poupar jogadores do Internacional no time titular nos próximos jogos. A gente também fala da reclamação forte que o Inter fez na CBF, e a gente vai falar sobre isso também, sobre a Europa de olho em Bernabéu, e olheiros de um clube europeu virão ao Beira-Rio neste final de semana para observarem o lateral esquerdo argentino titular do Internacional. Além disso, Thiago Maia vai ou fica? Tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e dá uma olhada nas melhores odds para tu brincar. Para fazer o registro, ou aponta a câmera do celular para o QR Code que está na tela, ou vai no link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Bom, gente, o Inter treinou hoje no CT Parque Gigante com portões fechados, segue a preparação para o jogo do Campeonato Brasileiro no sábado no Beira-Rio, às 4 horas da tarde contra o Juventude. Expectativa de mais de 30 mil torcedores nesta partida no Beira-Rio, até pelo horário. Cara, para mim é o dia ideal para futebol, tá? Sábado, 4 horas, melhor horário e melhor dia para se ter um jogo de futebol em sua casa, e o Inter vai aí esperar pelo menos mais de 30 mil torcedores contra o Juventude, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e existe a possibilidade, pela forte sequência que o Inter terá, do técnico Roger Machado poupar jogadores nessa partida, tá? O Inter tá ainda se planejando, ainda não temos informações sobre esse planejamento. Por quê? Esse planejamento pode colocar um time misto, alguns jogadores sendo poupados, como foi contra o Fortaleza agora no Campeonato Brasileiro, ou nesse jogo contra o Juventude, ou no jogo da Copa do Brasil, que vai ser no próximo meio de semana, também no Beira-Rio, contra o Maracanã do Ceará. Jogo de ida, a volta lá no Ceará, tá? Em um desses dois jogos, o Roger deve poupar os jogadores. Por ser um jogo de Copa do Brasil no meio da semana que vem, eu não tenho convicção de que ele vai poupar, mesmo que o adversário seja fraco e seja o Maracanã do Ceará, tá? Eu não descarto o Roger poupando já nesse jogo contra o Juventude. Quem que poderia ser poupado, Lucas? Vamos lá. Jogadores com grande minutagem, com um pouco mais de idade, como Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick. O Roger fazendo uma alteração no ataque, ele tem dois grandes centroavantes, que é verdade que não estão rendendo, mas são dois grandes centroavantes, Borré e Valência. Pode ser que ele tire o Valência para deixar no banco e coloque o Borré. O Bernabéu, que jogou muitos jogos já nessa temporada, no ano passado foi a mesma coisa, é um cara que é difícil de sair do time titular. Esses jogadores, sim, têm uma boa possibilidade de serem poupados. Para vocês terem uma noção de como a sequência do Inter é forte, pesada, e pode ser que o Roger poupe em qualquer um desses jogos. O Inter tem no sábado o Juventude, tá, no Beira-Rio. Depois tem o Maracanã pela Copa do Brasil no meio da próxima semana. O Corinthians fora de casa. Depois uma viagem 5 dias depois para encarar o Atlético Nacional. Viagem 4 dias depois, o jogo 5 dias depois, lá na Colômbia, em Medellín. Estaremos lá, inclusive, aqui pelo canal. O jogo contra o Botafogo no Brasileirão no Rio, um jogo contra o Nacional de Montevidéu lá no Uruguai, no Gran Parque Central pela Libertadores, o Mirassol 3 dias depois no Beira-Rio pelo Brasileirão, o Maracanã, jogo de volta lá no Ceará, uma viagem desgastante, e depois ainda tem o Sport Recife. O Inter não deve nem voltar para Porto Alegre, vai para o Ceará para esse jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã, e depois vai direto para o Recife também lá no Nordeste para esse jogo contra o Sport. Por conta disso, o Roger deve sim poupar alguns jogadores nessa sequência. Gente, o Inter fez uma forte reclamação nas últimas horas por conta da escolha do árbitro da partida para o jogo contra o Juventude, que será, no sábado à tarde no Beira-Rio, o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo, que foi o árbitro daquele jogo contra o Fortaleza e aquele pênalti absurdo não marcado para o Internacional, que ele não marca no campo, o VAR também não chama para revisão, e um pé alto, claro, do Davi Luiz em cima do zagueiro do Inter, o Rogel. O Flávio Rodrigues era o árbitro, o Inter reclamou muito, enviou carta para a CBF, conversou com o presidente Edinaldo Rodrigues, e agora o árbitro de sábado vai ser o mesmo Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo. Depois dessa decisão, o José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional, foi às suas redes sociais e prestou uma forte reclamação, colocando: singular a escolha do árbitro para Inter e Juventude.
dias após uma atuação questionada em nosso jogo contra o Fortaleza. No lance envolvendo Rogel, o Comitê Consultivo da CBF entendeu que não houve o pênalti, mas diversos ex-árbitros viram infração clara. Tratava-se, no mínimo, de um lance duvidoso e, portanto, cabia ao VAR chamar o árbitro para reavaliar a jogada. Em um cenário de confiança abalada, escalar o mesmo profissional em partidas seguidas do mesmo clube parece, no mínimo, insensível. Critérios e equilíbrio nas escolhas também fazem parte de um melhor ambiente para todos no futebol. De fato, o vice de futebol do Inter tem razão. Não faz nenhum sentido. Depois, poucos dias, poucas rodadas, 2, 3 rodadas, pouquíssimos dias, 2 semanas, talvez menos disso, colocar o mesmo árbitro de um lance muito polêmico que o Inter reclamou e que, por mais que a CBF ache que tem razão, colocar esse mesmo árbitro para apitar um jogo no Beira-Rio, cara, beira o absurdo. Não faz nenhum sentido essa escolha da CBF. Vamos torcer para não ter nenhuma intercorrência mais grave também nesse jogo do final de semana no Beira-Rio. Eu falei anteriormente, gente, sobre jogadores que podem ser poupados, e falei da dupla de volantes, o Fernando e também o Bruno Henrique. E acontece que se um é poupado, entra a terceira opção. Hoje ela é o Ronaldo. A quarta, Thiago Maia. E aí vem uma informação importante, porque o Inter não descarta negociar o Thiago Maia na janela de transferências do meio do ano. Essa informação foi trazida pelo meu parceiro Lucas Colar, do Voz do Gigante. Eu conversei com algumas pessoas, também com o lado do Thiago Maia, e sim, essa é uma possibilidade, tá? O jogador do Internacional, ele está, pelo que eu tenho, um pouco incomodado, tá? Um pouco incomodado por não estar sendo utilizado, e isso é normal, tá? Não é nada de absurdo, o jogador quer jogar. Quando o jogador não joga, ele fica chateado por não estar jogando. Só que é o curioso do Thiago Maia, porque ele era um jogador que veio a peso de ouro no ano passado, quando o técnico era o Kudê, com o Roger era titular, no início desse ano era titular, teve as 2 transferências para o Santos negociadas, tentadas por ambas as partes e que acabaram por cair. O Thiago Maia já tinha até ido para Santos para fechar com o clube que o formou, né, para o futebol nacional e internacional. O Thiago Maia não joga desde o dia 13 de abril, aquele jogo que eu citei contra o Fortaleza, tá? 13 de abril contra o Fortaleza no Castelão. O Thiago Maia não entra em campo desde então, tá? Não entra em campo desde então, foram 3 jogos depois disso. Nesse jogo contra o Fortaleza ele joga 74 minutos, depois vem Palmeiras, o Grenal e o Nacional de Montevidéu, ele fica no banco os 13 e não entra. 11 jogos em 25, 100 gols ou assistências, nenhuma grande atuação. Eu posso citar uma atuação que até foi boa, que foi no Grenal da fase de classificação, que terminou empatado em 1-1 lá na Arena. Mas, fora isso, Thiago Maia vem tendo uma passagem apagada pelo Internacional e fica essa dúvida se ele vai ficar ou não. A direção do Inter está debatendo isso e está, sim, debatendo a possibilidade de, quem sabe, ter que negociar o Thiago Maia. O Colar até trouxe essa informação de que o Inter enxerga talvez o mundo árabe como uma boa opção de pegar os 4 milhões de euros para pagar de uma vez o Flamengo da compra, que o Inter ainda não pagou nenhuma parcela, e, quem sabe, até pegar um dinheiro para si, conseguir deixar um dinheiro no caixa do clube. A outra situação que eu quero falar é sobre Bernabéu, porque a informação das últimas horas é de que olheiros do Sevilha da Espanha virão a Porto Alegre neste final de semana, acompanhados do empresário do Bernabéu, Juan Cruzoller, para observar o lateral esquerdo argentino titular do Internacional. Até o momento não há uma proposta, não há uma negociação, nada disso. Existe um interesse e, por conta disso, desse interesse inicial, eles vão observar o Bernabéu. Até o Inter, pelo que eu conversei com as pessoas do clube, não chegou nada de proposta, contato do Sevilha, nada disso. É um interesse natural e é natural que eles enviem olheiros para observarem o jogador, e isso vai acontecer nesse final de semana. Vale lembrar que o Bernabéu tem um contrato extenso, foi recém-assinado no início do ano, o Inter está pagando 3 milhões e 700 mil dólares, quase 25, né? 24 milhões de reais ao Celtic da Escócia, depois de uma longa negociação que tirou o Bernabéu de toda a pré-temporada do Internacional. Ele tem um contrato que foi assinado até 2028, um contrato também longo, que protege ambas as partes, e até o momento não passa disso. Um contato, um interesse e a possibilidade de eles enviando esses olheiros de, quem sabe, avaliando bem o Bernabéu, fazerem algum tipo de proposta. Teremos que aguardar. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.